livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Deus tem uma palavra para nós nesta noite, eu creio nisso. Atos, no capítulo 16, o verso 25. Um texto que é muito conhecido, tenho certeza que você já ouviu falar, e Deus tocou e ministrou essa palavra no meu coração de forma ardente, que eu só tive que glorificar o Senhor, e oro para que Deus também abençoe e fale ao seu coração. Atos capítulo 16, o verso 25 diz assim a palavra do Senhor. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Quero falar com os irmãos nesta noite sobre vencendo as prisões pelo poder da oração. Nós estamos, irmãos, vivendo de fato um tempo de prisões. Prisões que muitas vezes não simbolizam algemas nas nossas mãos. Prisões que muitas vezes não simbolizam um afastamento, apesar de que estamos vivendo um distanciamento. Mas quero dizer aqui que nós vivemos um tempo de prisão no sentido da palavra ligado à adversidade. Prisão no sentido da palavra considerado um lugar de provação. Vivemos um tempo de prisão porque também vivemos um tempo de privação. Um tempo onde nós por muitas vezes nos sentimos angustiados. Um tempo de solidão, um tempo de medo sobre os nossos corações. Um tempo de prisão tem assolado a humanidade nesses dias. Por que não dizer como hoje o mundo vive um distanciamento social, que por muitas vezes priva as pessoas daquilo que elas estavam acostumadas a fazer, daquilo que elas estavam acostumadas a viver. Vivemos um isolamento, vivemos de fato afastamentos e muitos corações abatidos. Esses são características de um período de prisão. E a grande questão é, irmãos, como eu posso agir quando nós estamos vivendo esse tempo de prisão? A grande questão é que Paulo e Silas, eles também viviam nas suas vidas um tempo de prisão. E eles nos ensinam, através deste texto que nós acabamos de ler, algumas lições, algumas atitudes sobre como proceder para que a gente vença nesse tempo de prisão. E eles nos vêm nos dizer aqui que existe uma forma, existe uma única questão que é importante para que a gente consiga vencer, que é através do poder da oração. Eles também nos ensinam que também existe o poder do louvor. Mas nesta noite eu quero me ater com os irmãos única e exclusivamente quanto ao poder da oração. O texto que nós lemos, o contexto dele se passa no surgimento da igreja de Filipos. Paulo e Silas estavam nas suas viagens missionárias e nesse momento eles estavam vindo de Troade, então eles chegam na cidade de Filipos. Para iniciar então ali aquela igreja. Filipos ficava na Macedônia, era uma cidade de colônia romana, uma cidade muito importante daquele período, tão importante que ela acabou virando uma espécie de miniatura de Roma. Lá em Filipos as pessoas falavam o idioma de Roma, o que não era específico das outras cidades da redondeza. Lá se usava vestimentas de romanas e também muitos costumes dos romanos. Filipos era uma cidade muito importante da Macedônia. Paulo e Silas, eles chegam nesta cidade e lá logo procuram um lugar para fazer o seu momento de oração. E quando eles estavam ali procurando esse momento de oração, se você ler na sua palavra no capítulo anterior, no capítulo 16, você vai ver que eles encontraram uma mulher chamada Lídia. Uma mulher que a Bíblia diz que era temente ao Senhor, vendedora de tecido de púrpura, e que ela ouve as palavras de Paulo, ela ouve a mensagem de Paulo, e a Bíblia diz que o seu coração se abre, e ela então é batizada, e ali inicia então a igreja de Filipos. No versículo 16, a Bíblia vai dizer que um dia, quando eles estavam indo para esse lugar de oração, eles encontram uma escrava.
Essa escrava, ela tinha um poder, ela tinha um misticismo, ela tinha ali, então, ela continuava fazendo ali questões de adivinhação, de prever o futuro, e com isso existiam os seus senhores, os donos daquela escrava, que ganhava dinheiro com isso. E aquela mulher possuída por esses espíritos começou a importunar Paulo, começou a importunar Silas, os discípulos que estavam ali iniciando o trabalho. E Paulo um dia começou a se incomodar de tal maneira que tanto de ela oportunar Paulo, a Bíblia fala que era todo dia. Chegou uma hora que ele olhou para aquela mulher e disse: em nome de Jesus, você saia agora dessa mulher, ordenando aquele espírito. E a Bíblia fala que o espírito saiu imediatamente naquele instante. O que acontece? Os donos daquela escrava que ganhava dinheiro, eles viram que a sua esperança de lucro se esvaindo no momento em que Paulo expulsou o espírito que estava possuindo aquela mulher. E com isso agarraram Paulo e Silas, o jogaram em praça pública e colocaram diante das autoridades dizendo: esses homens, eles estão atrapalhando, eles estão nos atrapalhando, eles estão causando transtornos para nós. E a Bíblia vai nos relatar, logo antes desses versículos que nós lemos, que ali então Paulo e Silas, eles foram julgados, eles foram condenados e ordenados pelos magistrados para que eles fossem presos e açoitados severamente. E então eles foram lançados no cárcere interior, colocado ali uma ordem para que aquela pessoa, o carcereiro, ficasse atento quanto a eles. Eles são jogados lá. Os seus pés foram presos em um tronco. Paulo e Silas estavam ali presos, no escuro, no frio, isolados, submetidos a uma tortura alucinante, depois de terem sido severamente açoitados e surrados com muitas varadas. Não podendo então ali naquele momento se mover. Nesse clima, nesse ambiente de tristeza, latejando de dor, com eles com as suas mãos e pés presos e ensanguentados. A Bíblia nos diz que tinha tudo para que eles dessem voz aos gemidos e à revolta. Mas o que acontece, a Bíblia nos relata que eles, nesse momento, eles oram e cantam hinos a Deus. É nesse contexto que Paulo e Silas nos ensinam, irmãos, como que a gente pode vencer pelo poder da oração as prisões que a gente enfrenta na nossa vida. Paulo e Silas haviam sido presos injustamente, eles tinham simplesmente expulsado um espírito de uma mulher. Mas existiam pessoas interessadas naquilo ali e elas foram afetadas e por isso jogaram Paulo e Silas na prisão. Eles não tinham motivos aparentemente para orar e nem para cantar, irmãos. Porém, quando o dia parecia estar acabando, a Bíblia fala que por volta da meia-noite, eles resolveram cantar louvores ao Senhor. Quando as suas forças pareciam ter se esvaído, eles contradizem qualquer prognóstico, qualquer perspectiva humana que naquele momento só dava lugar talvez para murmuração. Mas a Bíblia fala que eles decidem orar e cantar hinos ao Senhor. Quanto a qualquer diagnóstico do medo, do abandono, da murmuração e das dores, Paulo e Silas, eles agem sob a ótica divina. Eles decidem voltar-se para o Senhor. E meu irmão, quando nós lemos esse texto, diante desta introdução, a pergunta que salta aos meus olhos e que toca o meu coração é: o que nós estamos fazendo neste tempo de prisão que a gente vive? O que nós estamos fazendo nesse tempo de provação que a gente está vivendo? E Paulo e Silas vêm para nos ensinar alguns segredos sobre a oração. E eu peço que você preste muita atenção sobre isso. O primeiro deles é que pelo poder da oração, o poder da oração, ela alcança a todos. A palavra de Deus nos diz que no versículo 25, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Isso chamou muito a minha atenção. Enquanto eles oravam, enquanto eles cantavam, a Bíblia diz que os outros presos que estavam ali os ouviam. A oração destes dois irmãos estava alcançando naquele momento a todos que estavam naquela prisão. Justa ou injustamente, não importa. O fato aqui é que a Bíblia diz que enquanto eles oram, todas as pessoas foram tocadas. Todas as pessoas foram ouvidas. A Bíblia nos diz que todos que estavam ali ouviram.
E que Deus toca o meu coração nessa noite, meu irmão, é que se nós crermos, se nós orarmos ao Senhor, mesmo na dificuldade, mesmo no momento da prisão, as nossas orações, elas alcançarão aqueles que nos cercam. Eu creio, meu irmão, que o tempo que a gente vive é um tempo difícil, é verdade. Mas se a gente depositar nossa confiança, se a gente orar ao Senhor, eu acredito que pelo poder da oração, irmãos, muitas vidas serão tocadas, muitas vidas serão alcançadas. Eu creio que as nossas orações irão alcançar aqueles que nos cercam. Eu creio que pelo poder da oração, a nossa cidade será alcançada, o nosso estado será tocado, a nossa nação será sarada, porque de fato, irmãos, há poder na oração. A oração pode muito em seus efeitos, oração dos justos. Há muitos relatos na palavra de Deus que pessoas oraram e Deus interviu. Um dia Elias estava ali no Monte Carmelo, os profetas de Baal reunidos ali, proclamando ao seu Deus Baal. Ele faz um desafio e a Bíblia diz que quando ele ora ao Senhor, o fogo cai do céu. Há muitos relatos de pessoas que quando oram, Deus cura, Deus opera milagres. E nós temos que crer, irmãos, que há sim poder na oração. Paulo e Silas estavam naquela prisão e a Bíblia fala que eles oram. Eles cantam. E quando eles oram, as pessoas estavam ouvindo. As pessoas estavam prestando atenção. E meu irmão, eu preciso te perguntar quanto tempo você tem dedicado à oração nestes dias de prisão? Todos nós. Todos aqueles que estão perto de nós, eles podem ser alcançados pelas nossas orações. Mas a grande questão aqui é quanto tempo a gente tem orado. Paulo e Silas, eles nos ensinam nesse texto, irmãos, que todo e qualquer lugar é hora para a gente orar. Não importa que se é no vale a gente ora, se a gente está na montanha a gente ora, se a gente está na prisão a gente ora, se a gente está livre a gente ora, se a gente está em casa a gente ora, se a gente está reunido em igreja a gente ora. A gente não tem tempo, a gente não tem hora, todo tempo e toda hora é hora da igreja orar, irmãos. Paulo e Silas estão nos ensinando aqui que não existe lugar exclusivo para oração. E mais do que nunca, irmãos, o tempo que nós estamos vivendo, se esse tempo não estiver nos levando a orar, algo está errado no nosso coração. Paulo e Silas estavam encarcerados, estavam oprimidos, com as suas costas doendo e latejando de dor. Ainda assim, eles oram, e o que me chama a atenção é que os outros também escutam. Se a igreja orar, meus irmãos, as pessoas serão tocadas. Se a igreja se levantar como boca do Senhor e começar a interceder, começar a clamar, eu tenho certeza que outras pessoas estarão nos ouvindo. E o que agora me toca o meu coração aqui é o que as pessoas estão ouvindo da sua boca. Porque talvez mesmo no tempo da prisão você está simplesmente falando nada que agrade, nada que edifica, nada que aproxima as pessoas do Senhor. Nós temos que refletir o que as pessoas têm ouvido, o que tem saído da nossa boca nesses dias, irmãos. Eu tenho dito e repetido diariamente aqui, há muitos profetas do caos. Há muitas notícias que estão aí todo o tempo fazendo com que a gente perca a fé. Mas nós, como igreja, temos que ser agentes da esperança. Paulo e Silas acreditavam no poder da oração e eles acreditavam que este poder, esta oração podia alcançar a todos. E se a gente for ver depois, quando o terremoto acontece, quando as portas se abrem, a Bíblia fala que as correntes de todos se soltaram. E o que nós estamos esperando, irmãos, para que a gente ore? Deus pode fazer, mas primeiro nós temos que orar. E o segundo princípio para nós nessa noite, que o poder da oração também, ele move os céus. A Bíblia nos fala aí no versículo 26 que de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Paulo e Silas nos ensinam que eu devo orar, mesmo quando o terremoto não acontece. A porta da prisão, as correntes se abriram depois que eles oraram.
Há muitos momentos na nossa vida que a gente quer agradecer só depois quando Deus age, mas o que nós vemos aqui na palavra de Deus, que mesmo quando eu não vejo o milagre, mesmo quando eu não vejo as portas se abrindo, mesmo quando eu não vejo o agir de Deus acontecendo, eu oro, eu me volto para o Senhor, eu confio que Ele tem todo o poder e eu acredito que uma hora o de repente dele vai alcançar a minha vida. Eu oro, eu confio, eu espero, confiando em Deus, porque eu sei que uma hora o terremoto pode acontecer, mas que Paulo e Silas vêm aqui para nos ensinar, não foi depois que as prisões se abriram que eles oraram, foi antes. As prisões foram abaladas pelo terremoto, mas depois que eles oraram. A oração, irmãos, ela precede o agir de Deus. A oração, ela precede o avivamento. Todas as vezes que nós vemos histórias de avivamento, sempre começou com o povo voltando para a oração. Porque o que nós vemos aqui foi um avivamento. Deus faz uma obra, converte as pessoas, converte o carcereiro, liberta aqueles que estavam presos, a casa do carcereiro foi salva, mas tudo isso começou com a oração. Começou com o poder da oração, que ela move os céus. A nossa vida com Deus, irmãos, de santidade, de obediência, ela precede os sinais e as maravilhas da parte do Senhor. Paulo e Silas eram homens dedicados ao Senhor, eram homens íntegros, eram homens íntimos e tementes a Deus. E a vida deles também condizia com aquilo que eles estavam fazendo. E a palavra de Deus nos diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, antes de Deus ouvir, antes de Deus perdoar o nosso pecado, antes de Deus curar a nossa terra, primeiro, irmãos, nós temos que nos humilhar e orar. A oração precede o agir de Deus. Paulo e Silas estão nos ensinando que eu não vejo o terremoto, eu ainda não vejo o agir de Deus, mas mesmo sem ver, eu oro. Porque eu sei que tudo está no controle dele. Há muitas pessoas hoje que estão esperando algo acontecer, mas não estão buscando da parte do Senhor. Santificai-vos hoje, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Primeiro eu busco, primeiro eu oro, primeiro eu me consagro e depois eu vejo os milagres do Senhor. Sabe qual é o grande problema, irmãos, que tem acontecido esses dias? É que a gente fala de oração, mas a gente não ora. O grande problema é que a gente prega sobre oração, mas não dobramos os nossos joelhos para orar. Nós pedimos oração, por muitas vezes nós levantamos as mãos no WhatsApp, com as mãozinhas dizendo, eu estou orando, mas são orações virtuais, são símbolos virtuais, mas nós não estamos orando. E se nós não oramos, irmãos, nós estamos perdendo o que Deus irá fazer. Deus vai agir, vai. Mas antes disso, Ele está convidando toda a humanidade para buscar a Ele. Paulo e Silas sabiam disso. Uma hora Deus ia se levantar. Mas por isso antes eles oraram. É tempo da igreja orar, irmãos. E até quando nós não vamos entender que esse é um tempo que Deus está nos chamando para o lugar secreto? O lugar de oração? O de repente do Senhor chegou na vida de Paulo e Silas. E eu creio que o de repente do Senhor chegará para a minha vida e para a sua vida, para a nossa igreja, para a nossa cidade, vai chegar, porque Deus ele age, os céus se movem a nosso favor, porque não é porque a gente merece, mas é pela misericórdia do Senhor. Deus há de intervir na nossa cidade, eu creio, irmãos. Deus há de intervir sobre a sua família, eu creio. Deus há de intervir sobre o nosso país, eu creio, porque não é na mão de homem que vai vir a nossa resposta. É nas mãos do Senhor. Deus vai nos ouvir, mas para isso, irmãos, primeiro eu preciso orar. A oração, ela move os céus. A Bíblia nos diz em Romanos 12:12 diz que alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Jeremias 29:12 vai nos dizer que então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Em 1 Pedro 3:12 vai nos dizer que porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às nossas orações. A música que nós ouvimos aqui no primeiro momento deste culto diz que quando a igreja ora, as prisões se abrem.
Quando a igreja ora, Deus se manifesta. Quando a igreja ora, vidas são salvas. Quando a igreja ora, vidas são libertas. A oração, ela nos aproxima de Deus e de ver a atuação do seu poder. Foi o que aconteceu com Paulo e Silas. De repente, houve um terremoto tão violento que toda a cadeia foi abalada. Todo mundo sentiu. O de repente do Senhor está vindo, irmãos. Mas a grande questão é que para a gente vencer esse tempo de prisão, eu preciso acreditar que é pelo poder da oração que os céus se moverão ao nosso favor. E por fim, o poder da oração também, ele nos liberta. No versículo 26, agora na parte B, vai nos dizer que imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Irmãos, olha isso. O terremoto acontece. A Bíblia fala que imediatamente as portas se abrem. Mas tudo isso começou com a oração. Depois da oração de Paulo e Silas, Deus intervém através do terremoto, as correntes são soltas, as portas são abertas. E aqueles que estavam presos agora estão livres, porque o poder da oração também nos liberta. Há muitas pessoas nesses dias, irmãos, que estão acorrentadas no medo. Há muitas pessoas nesses dias que estão acorrentadas na angústia. Há muitas pessoas acorrentadas na ansiedade. Há muitas pessoas acorrentadas nas notícias. Deus está nos dizendo que através da oração nós podemos nos tornar livres. Livres do medo, porque eu confio que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Livre da ansiedade, sabendo que eu lanço sobre ela, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de nós. Livres do abatimento, porque eu sei que Deus está comigo. A oração, ela tem esse poder que eu paro de olhar para aquilo que eu estou vendo e eu olho para o alto, eu olho para Deus. A oração nos liberta. Aqueles que estavam sobre o jugo das trevas, sobre o jugo da escuridão, agora começam a contemplar a luz. Aqueles que estavam no lugar frio e sombrio, agora as cadeias se abrem, os seus olhos se voltam para o Senhor e eles contemplam a luz do Senhor os salvando. Paulo e Silas, pelo poder da oração, irmão, nos ensina que embora nós estejamos presos fisicamente, eles sempre estiveram livres no Senhor. Embora os seus corações, as suas vidas estavam amarradas ali e acorrentadas, os seus corações sempre estiveram libertos no Senhor. E meu irmão, nesses dias que nós estamos vivendo, onde está o seu coração? Pelo poder da oração, sinta-se liberto, meu irmão. A prisão tinha Paulo e Silas, mas ela não tinha os seus corações. Há muitas pessoas hoje que estão consumindo tanto negativismo, há muitas pessoas consumindo tanto pessimismo, tanta coisa ruim, que estão se tornando filhos disso, que estão se deixando se vender por isso, que estão consumindo e transbordando isso, mas que nós estamos aqui entendendo nessa hora, nesta noite, é que a prisão, ela não pode nos limitar, irmãos. Porque são as pessoas que transformam os lugares e não os lugares das pessoas. Paulo e Silas estavam na prisão, mas a prisão não os tinha. Porque eles estavam libertos no Senhor. O mundo pode por um momento, irmãos, nos aprisionar, pode por um momento nos deixar estagnados, paralisados por um momento, mas eles nunca podem ter o nosso coração, porque ele deve estar no Senhor. Nós podemos até estar numa prisão hoje, mas o poder da oração no Senhor nos liberta. Os homens maus podem estar governando sobre nós hoje, podem, mas eles não podem ter o nosso coração, porque ele deve estar contrito, quebrantado, entregue e temeroso ao Senhor. Eles não podem nos impedir de orar. A nossa vida está em Deus, irmãos. A nossa esperança está em Deus. Por isso nós somos livres. E em nome de Jesus, que você seja liberto do medo, que você seja liberto do amanhã, que você seja liberto da sua ansiedade, meu irmão, e que você goze e desfrute do poder da oração que nos liberta e nos remete a olhar não para aquilo que eu vejo, mas para Deus. O que me chama a atenção nesse texto que nós lemos que a corrente de todos se soltaram.
Quando a igreja se rende ao poder do nosso Deus, irmãos, a gente vai contemplar a salvação e a libertação de todos aqueles que estiverem conosco. Eu, em nome de Jesus, creio que nós vamos contemplar com os nossos olhos toda uma cidade salva, todo um país, porque nós vamos orar. E quando a gente ora, quando eu creio que pelo poder da fé, pelo poder da oração, vidas são libertas, vidas são transformadas, vidas são alcançadas pela graça e pela misericórdia do Senhor. Paulo e Silas, eles mostram que as pessoas é que transformam os lugares. Aquele lugar, aquela prisão, um lugar sombrio, jogado no interior de um lugar que por muitas vezes lugar de treva, lugar de praguejos, murmurações, insultos. Mas com Paulo e Silas, aquele lugar se transforma em um lugar de luz, um lugar de vida, um lugar de esperança. Meu irmão, onde você põe a planta dos seus pés, Deus está com você. Em nome de Jesus, profetiza, na sua casa vai ser lugar de luz. O lugar que você trabalha vai ser lugar de luz, porque lá você está, enquanto você ora, Deus vai transformando tudo. Não há lugar de prisão que pode nos limitar, irmãos, é a graça e a bondade de Deus. E o que eu penso agora aqui é qual tem sido a nossa influência no lugar onde nós estamos. O poder da oração liberta. Os pés deles estavam no tronco, irmãos, mas os seus corações estavam em Deus. Onde é que está o seu coração nesse dia? Porque o nosso coração é o nosso tesouro. Que você guarde, que ele, mesmo que no momento de lugar difícil, no lugar que nós estivermos, confie no Senhor. Deus nos convida nesses dias, irmãos, a nós termos e usufruirmos de uma paz no vale. Deus nos convida a usufruir de uma paz na prisão. Paulo e Silas usufruíram da paz de Deus, que excede todo entendimento, mas eles estavam na prisão. É no lugar difícil. É lá mesmo que Deus quer que você usufrua desta paz que excede todo entendimento, que o mundo não entende. Que não significa que nós não vamos sofrer, eles sofreram. Que não significa que nós não vamos chorar, eles choraram. Mas, meu irmão, nós temos que acreditar que esta paz, ela toca a nossa alma. E como diz a música, não olhe as circunstâncias, não. Olhe para o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Eu olho para o Senhor. E nós experimentamos então essa liberdade no Senhor. A nossa mente é liberta, o nosso coração é liberto. Nós nos voltamos para Deus. E eu encerro dizendo, irmãos, o grande propósito que Deus tinha naquela prisão foi o terremoto. O grande propósito daquele terremoto foi sacudir as almas. Aquele terremoto, ele serviu para acordar aqueles que estavam adormecidos e para salvar aqueles que estavam perdidos. Porque a Bíblia diz que depois que tudo se solta, o carcereiro acorda, ele fica preocupado. Paulo fala, calma, está todo mundo aqui. Ele pediu luz, ele entrou trêmulo e ele se prostra diante de Paulo e Silas. E aí a Bíblia fala que ele fala, o que eu faço para eu ser salvo? Paulo simplesmente falou para ele, crê no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Tinha um propósito naquela prisão. O terremoto não aconteceu por acaso. Precisou ser chacoalhado para que as vidas fossem transformadas e encontrassem o Senhor. E o que eu estou dizendo com isso, irmãos? Que esse tempo de que nós estamos vivendo, que esta pandemia, ela não é por acaso. Deus tem um propósito para que a gente acorde. Para que a gente acorde do sono, para que a gente seja sacudido. E para que a gente se volte para Ele, meu irmão. É para isso que nós estamos vivendo esse tempo de prisão. Não é por acaso. Mas o que eu digo para você é creia. Creia no poder da oração, meu irmão. Porque a oração ela pode alcançar a todos da sua casa e daqueles que te cercam. A oração ela pode mover os céus. E o poder da oração também pode nos libertar. Se, pois, o Filho vos libertar, só assim, meu irmão, verdadeiramente sereis livres. O mundo está um caos, estamos vivendo um tempo de prisão, estamos. Paulo e Silas também estavam lá, mas os seus corações a todo instante estiveram somente em Deus. E por isso, eles nunca se sentiram aprisionados. Meu irmão, eu creio que nós viveremos o de repente do Senhor. Eu creio que nós viveremos a intervenção do Senhor.
Eu creio que nós viveremos e veremos vidas sendo transformadas, vidas sendo saradas, vidas sendo curadas, salvas. Eu creio. Mas antes disso tudo, irmãos, Deus está nos convidando para o lugar da oração. Há poder na oração. Há poder. Que Deus guarde a sua vida e que você reflita nessa palavra. Vamos orar. Pai amado, nós agradecemos ao Senhor por esse instante que nós meditamos na Tua palavra. Ó Deus, quantas são as prisões que por muitas vezes tomam a nossa alma. Quantas são as prisões que a gente vive, quantas são as adversidades, as provações neste tempo que nós estamos vivendo. Mas nós clamamos ao Senhor, ó Deus, porque possamos agir e fazer como Paulo e Silas, que decidiram, mesmo no meio da dificuldade e da prisão, eles oram e eles cantam, eles louvam. Mesmo debaixo do jugo opressor, mesmo debaixo de uma noite sombria e escura, ó Deus, os seus corações não estavam nisso, eles estavam com seus corações no Senhor. Ó Deus, e eu creio que o amanhecer do Senhor chegará. Ó Deus, eles oraram por volta da meia-noite, parecia que tudo tinha acabado, não tinha mais jeito naquele dia, mas o Senhor agiu. E eu rogo para que o de repente do Senhor, ó Deus, alcance as nossas casas, que o de repente, que o terremoto do Senhor, que o teu agir, ó Deus, alcance as nossas famílias, alcance as nossas cidades, os nossos comerciantes, ó Pai, ó Deus, os nossos leitos de hospitais, ó Deus, nós rogamos e clamamos porque nós cremos que a oração pode mover o teu coração, a oração pode mover os céus, nós cremos que do Senhor virá a nossa resposta, virá o nosso socorro, Deus, por isso que nós oramos, continuaremos orando e adorando, sabendo que uma hora o Senhor se levantará, sabendo que o Senhor, o nosso Redentor, está vivo e por fim se levantará sobre a terra. Não importa o que venha dos decretos dos homens, não importa que venham as sentenças dos homens, mas nós confiaremos somente no Senhor, a nossa esperança estará somente no Senhor, ó Deus, e nós acreditaremos e esperaremos nisso, e sabemos que o Senhor está ouvindo as orações do teu povo. Que o Senhor nos liberte, Deus, do medo, que o Senhor nos liberte da angústia, que o Senhor nos liberte da ansiedade e que a gente viva o cuidado, ó Deus, a bondade, ó Pai, a misericórdia do Senhor na nossa vida a cada dia. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa o teu povo. Em nome de Jesus. Amém.